Olá, turma! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live com o tema O Guia para você ser valorizado na engenharia civil. E eu vou falar algumas verdades aqui hoje, vou falar algumas verdades e que eu acho que é bacana a gente conversar sobre isso, né? Porque muitas pessoas às vezes falam algumas coisas, enfim, e nem sempre é o cliente, tá? Nem sempre é o cliente. Então a gente vai falar sobre isso aqui. E antes da gente começar aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês, aqui para o pessoal do Instagram e o pessoal do YouTube. Queria perguntar para vocês, quem aqui se sente desvalorizado na engenharia civil, gente? Será que é quase todos ou não? Ou quem que se sente valorizado? Também tem os valorizados aqui, né? Então, a gente vai estar tratando isso aqui, gente. Vamos estar tratando. Eu acho legal abordar isso aqui com vocês, porque é uma coisa que aconteceu comigo também. E eu vi que o problema, na verdade, era comigo, mas eu vou contar minha história certinho para vocês, tá? Mas só para avisar aqui que às vezes nem sempre é o problema do cliente. Então, ó, fiquem atentos a isso. Então, assim, gente, o que seria ser valorizado, né? Ser valorizado, que eu digo, é quando você está satisfeito financeiramente, que você está feliz com o teu salário, né, com o valor da sua prestação de serviço, que você está conseguindo aí, no caso, fechar contratos no valor que você colocou definitivo ali para o cliente, e o cliente aceitou aquele valor. Então, quando você, no caso, não dá tanto desconto, ou você não se rebaixa, às vezes, para alguns preços absurdos que tem aí, né, de prestação de serviço e de salário que tem no mercado, é quando você realmente se sente valorizado, né? Porque foi no caso, um valor que você sugeriu e o teu cliente aceitou tranquilamente. Então, eu vou passar aqui para vocês o guia para vocês serem valorizados no mercado da construção civil e que fez diferença para mim, tá? E assim, eu vou falar uma verdade aqui para vocês, já logo de cara, que é o seguinte: se você se sente desvalorizado, né? Se você se sente dessa forma, gente, é porque você aceitou ser desvalorizado. Você aceitou ser desvalorizado se você se sente dessa forma. E o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que abrir o jogo aqui para vocês, né? Porque, na verdade, assim, quando tem uma contratação, né, de uma prestação de serviço, isso seja o teu cliente ou o teu patrão aí, o teu chefe, enfim, quando há essa contratação, gente, a contratação, ela tem os dois lados. Tem o teu lado e tem o lado ali da pessoa que está te contratando, né? Conforme eu falei, sendo cliente ou sendo aí o teu chefe, enfim. Então tem esses dois lados, gente. E no caso, o problema pode estar com você ou com o teu cliente, né? E eu vou falar aqui para vocês o guia, que é justamente o que envolve a tua parte. Porque muitas vezes, né, o cliente, enfim, tem cliente, gente, que não vale a pena fechar, às vezes, uma prestação de serviço com um valor super lá embaixo. A gente vai conversar sobre isso. Mas só para vocês entenderem que existem esses dois lados. Então, de acordo comum, né? Então, a gente tem que acabar avaliando isso, né? Às vezes o problema pode ser você ou pode ser o cliente. E, gente, eu falo assim, ó, que às vezes o problema pode ser você, porque você aceitou fazer uma prestação de serviço com um valor baixo, ou você aceitou ser contratado com um valor menor de mercado, ou no caso, você, na hora de você apresentar o teu serviço para o teu cliente, você não soube agregar o valor do teu serviço, você não soube apresentar o valor que o teu serviço tem. Então, isso também faz diferença. Então, por isso que eu acabo falando que muitas vezes o problema é até com a gente, não com o cliente. Né? Se o cliente não aceitou aquilo que você colocou, predeterminou como o seu valor, né? A sua, no caso, remuneração, gente, então, tipo assim, deixa que esse cliente vai, né? Depois eu vou falar para vocês o que vocês preferem. Eu vou dar 2 casos aqui para vocês, né? Para vocês verem qual forma vocês preferem atuar no mercado, né? Porque existem 2 formas, né? Ou você ser conhecido como engenheiro de valor, né? Um engenheiro que sabe o que quer, que tem autoridade, que, enfim, sabe
demonstrar o seu serviço de fato, e tem aquele engenheiro que, por exemplo, é conhecido como que o engenheiro que dá para fechar uma proposta ali, conhecido como um engenheiro mais barato, um engenheiro que dá para fechar em até tal valor. Então, as pessoas, as empresas que já buscam dessa forma, buscar já um profissional até tal valor, gente, quer dizer que, assim, no caso, está praticamente leiloando, né? Está praticamente leiloando ali a questão, por exemplo, dessa prestação de serviço. E se está leiloando, gente, então quer dizer que a empresa já não tem não vê a importância daquilo que você tem de experiência que você pode agregar, né? Então eu vejo dessa forma. E claro que, Marielle, mas eu estou começando. Então, gente, mas no começo a gente até aceita algumas coisas. O problema é que depois, quando você não aceita mais aquilo, por exemplo, você já está contratado, que você vai para outra empresa, gente, tem que ir crescendo o teu nível ali. Vocês não tem que ficar aceitando, por exemplo, continuar na mesma ou pegar até coisas com um valor inferior. Não. E eu digo para vocês que assim, foi um tapa na cara para mim também, porque eu já passei por isso e eu vi que eu não estava fazendo da maneira certa para que os clientes vissem o valor na minha prestação de serviço. E foi uma coisa que eu percebi. E eu quero conversar isso daqui com vocês, porque às vezes você pode estar pecando nisso e pode estar ajudando vocês, né? Então, eu acho que provavelmente, se você não está fechando prestação de serviço, é provável que você não esteja agregando valor na sua proposta, no seu serviço. E eu falo para vocês o seguinte: a gente, né, quando a gente vai para o mercado, eu acho que qualquer profissão, a gente deveria aprender muito sobre essa questão de vendas. Até o engenheiro, porque a gente acaba sendo muito técnico mesmo, e a gente tem que acabar lidando com essa parte, gente. A gente tem que acabar saber se vender. Porque se a gente não sabe se vender, a gente vai aceitar qualquer coisa. A gente vai aceitar qualquer coisa que o mercado oferecer. E não é bem assim. Não é bem assim mesmo, né? E se você não sabe vender, gente, tem vários livros bons. Eu tenho alguns aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tá até aqui, ó. Esse é um dos meus livros que eu gosto, que é Armas da Persuasão. E quando eu li ele, eu achei muito bacana. Várias fichas acabaram me caindo sobre esse livro aqui, que eu falei, nossa, que legal. Então, olha só como é que é o título desse livro, né? Como influenciar e não se deixar influenciar. Então, isso daqui, gente, é justamente a gente aprender a lidar com o mercado. E a gente tem que acabar aprendendo essas coisas de vendas, porque realmente, senão a gente vai deixar dinheiro na mesa, vai deixar mesmo. Então, tem livros bons, tem conteúdos bons na internet, e a gente tem que fugir dessa parte técnica da engenharia, a gente tem que acabar saber aí se vender, né? E assim, sobre a abordagem do cliente, a gente já comentou em outras aulas aqui de aquecimento, né? Sobre a abordagem, como abordar, enfim. E agora eu vou falar para vocês como fazer para você, no caso, ser valorizado realmente e passar isso para o cliente, né? Então, assim, uma das coisas que eu já digo logo de cara aqui, que foi um erro meu quando eu saí fazendo prestação de serviço, né? Uma coisa que eu digo para vocês já logo de cara, gente, eu já cheguei a mandar proposta por e-mail. Eu já cheguei a mandar proposta por e-mail para o cliente e chegar clientes assim que seriam grandes clientes e eu mandar a proposta por e-mail. E o que vocês acham sobre isso, né? Talvez aqui quem já está mais tempo no mercado como autônomo vai falar assim, não vou fazer dessa forma, né? Mas talvez quem entrou novo nessa área de prestação de serviço como autônomo, talvez esteja fazendo dessa forma. Então, eu vou falar para vocês, gente, não enviem a proposta por e-mail. Não enviem. Porque o cliente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a tua proposta ali e ele simplesmente já vai no valor da sua prestação de serviço e ele vai comparar com as outras propostas que ele tem
e ele vai escolher qual que é a mais barata. Então, praticamente, o cara tá, tipo assim, fazendo leilão, né, da prestação mais barata. Então, para você fugir disso, você tem que apresentar, você fazer a apresentação de fato da sua proposta, da sua prestação de serviço, o que você faz, qual que é o seu diferencial. E aí já é um ponto que eu vejo que ajuda bastante, porque depois que eu parei de mandar e-mail e que eu comecei a fazer uma apresentação e que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês do script da apresentação, gente, faz diferença. Então, tudo já tá entra nessa parte aqui, ó, da persuasão e como influenciar, né? E não deixar se influenciar por outras pessoas. Então, já entra nesse passo aqui também. Então, assim, pode ser a melhor proposta do mundo, descrita perfeitamente, enfim, mas quando você envia, provavelmente o teu cliente só vai ver o preço e não vai ver o valor que tem por trás. Vocês entendem? Então, é a mesma coisa assim, quando a gente vai numa loja de roupa, que a gente vai comprar uma roupa, a gente vê ali o preço. Ah, mas enfim, tá caro e já sai da loja. Então, você está pesquisando por valor, né? Você está pesquisando por preço, né? E não por valor. Então, são duas coisas diferentes. E aqui a gente quer fugir desses clientes que não dão a real importância e valor aos profissionais, né? Então, assim, gente, quando a gente faz a apresentação, a gente tem que gerar justamente uma conexão com o cliente. Então, isso que é o bacana. Eu vou perguntar aqui para vocês: não teve algum momento, enfim, que você foi comprar algo, ou seja, uma prestação de serviço, enfim, e quando você conversou com aquela pessoa, já rolou assim, por exemplo, como é que dizem? Quando os santos se cruzam? Esqueci agora o ditado. Mas, por exemplo, você já percebe assim que já teve uma ligação e tudo mais, que já está desenvolvendo uma conversa boa. Então, essa conexão, ela só é possível se você apresentar de fato e não só mandar uma proposta. Então, é totalmente diferente, né? Vocês concordam? Então, a gente tem a possibilidade de criar essa conexão quando a gente faz a apresentação. Ó, comentário aqui no Instagram, bateu o santo. Isso. Quando bate o santo ali com o cliente. E quando você manda isso escrito, não tem como bater o santo, né? Então, assim, eu falo para vocês que isso faz muita diferença e algumas pessoas acham que é simples um mero detalhe. E eu vi que isso mudou muito para mim, né? Então, claro que assim, né? São vários pontos que eu estou abordando aqui, mas não é somente, por exemplo, eu apresentar a proposta para o cliente, né? Porque não é somente isso. Se vocês forem pesquisar aí na internet, né? Tem toda uma parte por trás assim de vendas, captação e tudo mais. Mas vocês vão ver que existem scripts de venda para você seguir numa apresentação. E eu vou falar, por exemplo, um ponto aqui que eu errava antes e depois eu corrigi, que foi o seguinte: anteriormente, tá? Anteriormente, eu, enfim, entrava em contato com o cliente e tudo mais, já me conhecia, eu ia prestar ali, fazer a apresentação, mostrar o valor da minha prestação de serviço, e eu mostrava qual que era o serviço, como que eu fazia, qual que eram os benefícios, enfim. E eu jogava, por exemplo, o meu portfólio, os meus diferenciais por último. E quando eu jogava o meu portfólio e os meus diferenciais por último, gente, eu percebi que não era muito bom. Por quê? O que poderia melhorar nessa apresentação? É um simples passo, gente, só para vocês verem que muitas coisas vêm de técnicas. Muitas coisas vêm de técnicas. Então, assim, o que eu acabei mudando? Eu acabei mudando o seguinte: quando eu vou fazer uma apresentação, inclusive teve pessoas importantes nessa apresentação, eu falei assim, cara, eu preciso mostrar já que eu tenho autoridade já no começo para que as pessoas, quando eu iniciar a falar, as pessoas já vejam que eu tenho experiência com aquilo e que já demonstrem mais atenção, mais respeito até no caso, para ter atenção devida ali no que eu estou falando antes de mostrar o meu preço. Então, o que eu fiz na minha jogada? Minha jogada foi o seguinte: eu primeiro já jogar meu portfólio já de início de cara,
no início da minha apresentação. Olha, então, eu sou tal pessoa, meu portfólio hoje já tenho mais de 585 milhões em obras, e eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo. Aí o que as pessoas do outro lado vão pensar? Falar assim, opa, peraí, essa pessoa tem experiência, ela sabe do que ela está falando. Então, a pessoa acaba te vendo com mais respeito, vocês entendem? Então, assim, isso daqui é só um mero detalhezinho que eu estou falando para vocês, mas que quando a gente vai captar um cliente, existe todo um script por trás. Tem um passo a passo por trás, um roteiro que você deve seguir para você chegar a ter, no caso, o convencimento do cliente. Então, assim, gente, existe todo um passo a passo para isso. E esse daqui só foi um exemplo que eu dei para vocês, né? Então, por exemplo, tirar o portfólio lá do final, de quem eu sou, meus diferenciais, e já colocar isso já de primeiro, de cara, né? Para as pessoas verem quem que eu era. Então, você acaba ganhando mais respeito, né? E assim, posteriormente, eu acabo mostrando, então, por exemplo, os benefícios, né? Onde que o cliente pode chegar com a minha prestação de serviço, e muitas pessoas não fazem isso também. Eu vejo que isso é um problema, né? Então, eu até comentei em uma outra aula esses dias que eu falei assim: quando um pessoal quer te vender aí, por exemplo, academia, eles não vão falar que você tem que fazer treinos 5 vezes por semana, enfim, fazer dieta, essa parte dolorida, você não fala muito porque você está querendo vender, vocês entendem? Então, por exemplo, quando a gente vai vender, a gente tem que mostrar, olha, você pode chegar até uma barriga de tanquinho aqui, né? Por exemplo. Então, a maneira que você vende, você tem que saber vender o teu serviço. Então, o que de resultado o teu cliente vai ter com a sua prestação de serviço? Porque o que interessa para ele é o resultado que ele vai ter. Não interessa para ele como que você vai fazer, às vezes, não interessa para ele, enfim, várias outras variáveis que às vezes a gente perde tempo ali apresentando, sendo que para ele só importa o que eu vou ganhar com isso, qual que vai ser o meu resultado. Porque outra coisa também é você fazer uma apresentação de coisas, enfim, uma apresentação super demorada, que às vezes o cara não tem tempo, não tem paciência, e a gente sabe como é que é corrido também esse mundo da construção civil, né? Então, o negócio é ser simples, direto, você ser assertivo nessa comunicação para você ter um fechamento e mostrar o seu valor. E a última coisa, gente, a última coisa é você mostrar o teu preço. A última coisa, a última. Então, assim, o cliente ele já vai estar falando, pensando assim, meu Deus, eu vou ter tudo isso de resultado? Não, mas espera aí, quanto será que essa pessoa vai me cobrar para fazer isso? E se você fazer isso da maneira certa, você seguir um script da maneira certa de vendas, gente, na engenharia mesmo, o cliente, quando você chegar e mostrar o teu valor, o cliente vai achar, às vezes, até barato. Você agregou tanto valor, que quando você fala o teu preço, o cliente vai achar, nossa, não, beleza, vamos fechar isso daí. Então, é totalmente diferente do que você simplesmente pegar e mandar, meu preço é esse daqui, enfim, não dá atenção, porque é diferente. Inclusive, eu vou falar para vocês que teve um dos meus clientes que, depois que eu fiz a apresentação, ele até comentou assim: nossa, eu vou falar para você, eu tenho algumas propostas aqui em mãos. O teu preço realmente é mais alto do que eu tenho, mas ninguém chegou a me explicar, me fazer uma apresentação. Eu nem sabia que eu poderia tudo isso, e eu gostei muito, enfim, da sua prestação, e eu vou conversar com os outros sócios para fechar contigo mesmo assim. Então, olha só para vocês verem que isso realmente acontece, né? O Joel comentou aqui no Instagram. Olá, Joel, tudo bem? O Joel colocou, boa noite, corretíssimo. É assim que eu procedo. E ser olho no olho, nada de enviar por e-mail nem WhatsApp. Eles olham o preço e nem leem a descrição do serviço. Exatamente. Acontece bem isso. Eles acabam não vendo nada. Pode ser a melhor proposta descrita, né? Que eles vão direto no preço. Então, gente, isso faz diferença. Talvez pode ser uma coisa assim
simples, né, para alguns, mas se vocês colocarem isso em prática, vocês já vão ver a diferença que isso vai ter, né? E eu falo para vocês a questão do preço, né, eu queria comentar aqui com vocês também, a questão do preço quando a gente coloca numa prestação de serviço, você tem que ter claro, né, para você, qual que é a tua meta de faturamento. Qual que é a tua meta de faturamento? E você tem que destrinchar isso por hora. Então, assim, quando você vai apresentar uma prestação de serviço com o teu valor ali, você, no caso, contabiliza, né, quanto tempo que você vai gastar em cima daquilo, e você precisa saber qual que é o seu preço da sua hora. E vocês sabem qual que é o preço da sua hora hoje? Então, assim, gente, se você não sabe, eu aconselho que você estude essa questão, né? Como que se calcula isso? Já passei provavelmente em uma outra aula, mas eu queria focar nesse assunto aqui para vocês, que assim, gente, vocês precisam saber qual que é o preço da hora de vocês. Porque se você não sabe, gente, como é que você vai, sei lá, querer que seja valorizado no mercado? Tem aquela frase, né? Acho que é da Alice do País das Maravilhas lá, que fala o seguinte, né? Se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E é exatamente isso. Se você não sabe, qualquer caminho serve. Então aí você já está dando uma abertura para você ser desvalorizado. Então por isso que você tem que estar ciente do que você faz, qual que é o preço da tua hora, qual que é a tua meta de faturamento para você destrinchar isso na sua proposta. Até porque, às vezes, o cliente pode até questionar, mas esse valor, enfim, você fala assim, olha, realmente, eu vou levar isso, contabilizei as horas, vai levar tantas horas para isso, tantas horas para aquilo. Aí o cliente fala assim, nossa, então, provavelmente... Não, deve ser isso, essa pessoa ela não está jogando sujo, né? Digamos assim, de cobrar um valor. Então, quando você explica o valor daquilo, por que é aquele valor, então fica mais fácil para o cliente também ser convencido. Então, são pontos, gente, são alguns pontos, né? Ó, o Joel comentou aqui. Joel, tudo bem? Graças a Deus. Excelente live, parabéns. Ah, que massa, Joel. Legal. Espero que esteja ajudando aí essas lives de aquecimento. Lembrando, gente, que essa daqui é só as lives de aquecimento do workshop Viver de Engenharia, tá? Certo? Quem não se cadastrou, o link está lá na bio. E outra coisa aqui que eu falo para vocês, gente, é que é o seguinte: o cliente, né, ele sempre vai querer o mais barato. O cliente, ele sempre vai querer o mais barato. E se você tiver em mãos o porquê que é esse preço, você saber o teu preço, enfim, como apresentar, né, mostrar autoridade naquilo, se ele te questionar o preço, você saber explicar o preço. Então, gente, assim, você acaba dando resposta para o cliente, né? Porque provavelmente ele vai querer o mais barato e você, de certa forma, vai estar explicando para ele e ele tem que aceitar aquilo, porque você já está bem definido que aquilo que você presta e aquele serviço que você faz é naquele preço, né? Então, isso que acaba acontecendo. E eu falo para vocês, pode ser que alguns clientes ainda vão achar alto o teu valor. Pode ser que ainda os clientes podem achar aí o teu preço alto. E eu digo para vocês, isso vai acontecer. Gente, isso vai acontecer, porque acontece realmente, né? Porque existem muitos preços aí no mercado de outros engenheiros, às vezes da mesma função, e que cobram um valor inferior. Mas aí você tem que mostrar onde que qual que é o teu diferencial. E se assim, mesmo assim, o teu cliente achar caro, achar alto o teu valor, aonde que está o problema? O problema está no valor que você não agregou na sua prestação de serviço ou está no cliente? E eu falo para vocês, gente, que eu falei para vocês, por exemplo, no início, né, quando eu fui para esse mundo de autônomo e captar clientes, enfim, eu errei nisso. Por quê? Porque eu não agregava valor suficiente. E os clientes achavam alto o meu valor.
achavam alto. E eu ficava indignada. Eu falava assim, gente, não é possível, eu não vou baixar meu preço, eu não vou, esse é meu preço, enfim. E eu tava braba, tava braba. Aí, enfim, o Carlos, né, que é o meu namorado, ele falou assim, ó, olha, pode ser que o problema esteja em você, porque você não está agregando valor no teu serviço, você não está sabendo explicar, você não está sabendo abordar o cliente da maneira certa. E eu fiquei chateadíssima aquele dia, eu fiquei chateadíssima. E depois eu me caiu a ficha, eu falei assim, cara, realmente acho que pode ser isso. Realmente acho que pode ser isso. E aí que eu comecei a estudar mais essa parte de captação, de como abordar clientes. E, gente, eu vou falar para vocês, eu não mudei o meu preço, eu só mudei algumas táticas realmente de como captar o cliente, de como abordar, como agregar valor. E eu vou falar para vocês que depois disso, eu comecei a fechar as prestações de serviço no valor que eu queria. Então, para vocês verem que o problema, na verdade, era comigo, que eu que não estava agregando valor, né? E às vezes a gente acha, o problema é o cliente. Mas, em contrapartida, pode ser que seja o cliente também, né? Que, por exemplo, assim, se o cliente não deu o valor, você acha que ele vai dar valor, assim, vai achar que o teu serviço é tão importante assim? Se ele já está leiloando essa prestação de serviço e você já deu o teu melhor, você apresentou, né, o teu diferencial, enfim, gente, deixa esse cliente para lá. Deixa esse cliente para lá. E eu vou falar para vocês, vocês não têm que dizer sim para todos os clientes, né? E eu acho que a maioria das pessoas acha assim, ai meu Deus, se eu perder aquele cliente, meu, mas se aquele cliente não quer pegar naquele preço, meu, diz não para aquele cliente. A gente tem que aprender a dizer não. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de dizer não. Eu era uma pessoa que tinha dificuldade de dizer não, enfim, até em coisas pessoais, assim. E a gente tem que aprender a dizer não, justamente para a gente ser valorizado. Porque se a gente for dizer sim para tudo que o cliente quer, meu Deus, gente, aí sim vocês estão, né? Como é que eu posso falar aqui? Ferrado, para não falar uma outra palavra aqui. E eu pergunto aqui para vocês o seguinte: de 10 clientes, né? Vamos supor que de 10 clientes, se você de 10 clientes fechar um cliente com preço bom, você prefere fechar um cliente com preço bom ou de 10 clientes você prefere fechar aí 3, 4 serviços com preço ruim? O que vocês acham que é melhor para vocês? Né? Você quer ser conhecido como um engenheiro que dá descontos, que dá para pagar naquele valor, né? Ou você quer ser reconhecido de outra forma? Porque se você quer ser reconhecido aí, por exemplo, com o valor, como engenheiro que, enfim, que dá para fazer naquele valor, que dá o desconto, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Quando você decidir aumentar o seu valor, você provavelmente vai perder os clientes que você optou ali a fazer por aquele preço mais baixo. Então, depois para você aumentar, gente, você vai perder esses clientes, porque o cliente ele só está buscando o valor mais baixo no mercado. Então, se você já trabalhar dessa forma, você já estar posicionado no mercado, você consegue fechar contratos naqueles valores que você realmente vê que é o teu preço. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, assim, e eu falo uma coisa, se você, por exemplo, quer ser conhecido como um engenheiro de valor, né, com autoridade, gente, vocês têm que ser posicionamento, vocês têm que ser firmes, você tem que saber agregar valor, você tem que saber o teu preço da tua hora e você tem que saber explicar tudo isso para o teu cliente, né? Ou se você, por exemplo, escolher aí, vocês falarem assim, ah, Marielle, mas eu prefiro fechar 3 contratos com preço mais baixo, né? Vamos supor que vocês pensem dessa forma. Eu vou falar para vocês o seguinte, né? Provavelmente, né, vocês vão ganhar em questão de volume, mas em compensação, vocês têm que preparar tempo, vocês têm que ter paciência e provavelmente vocês vão atender com uma qualidade inferior. E o que eu quero dizer com isso? Você tem que preparar tempo, porque você vai ter que atender todos esses clientes, às vezes vai ser tudo na mesma hora, você
enfim, sabe como é que é, né? Você vai ter que preparar a tempo. Paciência, porque com certeza você vai ficar esgotado, que você vai ter, por exemplo, um volume de clientes para atender, prazo de entrega, você vai viver estressado, porque eu sei muito bem como é isso. E a outra coisa é que a qualidade é inferior, porque eu tenho certeza que quando a gente tem muito volume, a gente não entrega o nosso melhor. Então, isso que eu falo para vocês. Se vocês quiserem ir pelo caminho mais barato, prepare essas 3 coisas: tempo, paciência e se acostume de ser de qualidade inferior. Isso que eu digo para vocês, tá? E se vocês irem por esse outro lado que eu falei para vocês, gente, eu falo que vocês com certeza, por exemplo, vão fazer aí um serviço, né, com uma quantia boa, né? Questão aqui de money, sem estresse e com qualidade. Então você tem que ver se você prefere ter um volume por preço baixo ou se você prefere ter poucos com o preço alto. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? Ó, comentário aqui no Instagram. O problema é fechar com esses clientes nesse preço ruim. E são os que dão dor de cabeça. É testado e aprovado. É, gente, também tem essa questão, né? Já começa assim dessa maneira, são os que mais dão problema e dor de cabeça, realmente. Preço baixo e muita dor de cabeça, eles dão trabalho, viu? Dão trabalho, gente. Porque se eles já estão dando picuinha ali no preço, na prestação de serviço, que já, por exemplo, não está dando devida importância devido ao valor que realmente tem o teu trabalho, porque, gente, a gente passa anos estudando, a gente passa se profissionalizando, a gente passa estudando, a gente passa, enfim, para vender assim por qualquer preço. Não é assim, gente, não é assim. E se o cara já tá de pecuinha nisso na apresentação ali, no preço, enfim, eu tô falando para vocês, aprenda a dizer não para os clientes também. Fala assim, não, se for dessa maneira, não aceito, não. Então, eu falo para vocês que a primeira coisa é a gente aprender a se valorizar. Então, antes da gente ser valorizado no mercado, você precisa se valorizar. E justamente o que eu passei aqui para vocês são alguns pontos e algumas dicas para ajudar nesse processo, porque conforme eu falei para vocês, eu também passei por isso, enfrentei isso, só que a diferença foi que eu falei, eu não vou baixar meu preço, e até eu ajustar, peraí, mas onde está sendo o meu problema? O problema está sendo que eu não estou agregando valor. A partir do momento que eu corrigi isso, mudou tudo, porque, enfim, aumentou muito a taxa de fechamento de contrato. Então, eu deixo essa outra visão para vocês, tá? De se vocês querem realmente ser o do volume ali com preço baixo ou se vocês querem focar na qualidade com o preço alto. Sendo que na qualidade com preço alto, com certeza você vai ter no caso, uma qualidade de vida melhor, né? Porque você não se estressa tanto quando você está aqui cheio de volume e pessoas, e conforme aqui o nosso amigo Joel já falou, que esses aqui ainda dão mais dor de cabeça. Então, queria deixar essa outra visão aqui para vocês, que provavelmente muitos não tenham. Certo, pessoal? Ó, comentário aqui no YouTube. Se você não souber o valor do seu serviço, o cliente não vai dar. Vocês têm que saber, gente. Gente, depois que vocês saírem dessa aula aqui, já vê como que vocês calculam a hora de vocês, porque é uma coisa que vocês têm que saber. Se vocês não saberem o valor da hora de vocês, vocês vão aceitar qualquer coisa do mercado, e não é bem assim, né? Você não pode se deixar levar pelo cliente, você tem que ter a sua posição, o seu posicionamento. Fechou? Então é isso, gente. Muito obrigada e até mais!